Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Boa tarde, bispo. Olha só, eu não sou muito boa em me expressar, mas eu vou dizer o que eu acho desse áudio do bispo Gonçalves. Eu acho que eles são especialistas em usar a Bíblia para argumentos, né? E vendo por um lado bem racional, inteligente, cola, né? Comparar o Senhor com o demônio, que o Senhor é um caído, que assim como o diabo arrastou a terça parte do céu, o Senhor quer arrastar pessoas para o inferno, tirar pessoas da igreja, como se a igreja fosse o próprio céu, né? Então cola direitinho, mas cola para aquele povo que está lá, alienado e fanático. Para quem já abriu os olhos, não cola mais, né? A gente dá até risada disso, quem vê, né? Então, mais o que eles estão preocupados é de manter quem está lá dentro mesmo alienado, e aquelas pessoas lá vendo o Senhor como um usado pelo diabo, para eles está de bom tamanho, né? Porque é que nem os livros que eles fazem, que não é para povo de fora, é para quem está lá dentro, né? Antigamente eu achava que até que os livros que eles faziam era para evangelizar pessoas que são totalmente ignorantes das coisas de Deus, mas se tu for ver, não é. É para quem está lá dentro mesmo, é sempre mantendo as pessoas que estão lá dentro na visão deles, né? Na visão que eles têm. Porque quem está lá fora não tem a visão deles, daí não cola. Mas como eles usam argumentos bíblicos tão perfeitamente, eu fico me perguntando coisas que eu já tinha dúvida lá atrás, né? E que eu achava que eu tinha maus olhos com isso, por pensar essas coisas. Mas tipo assim, ó, por que os argumentos bíblicos não servem para eles mesmos num momento como numa campanha de Abraão, que Abraão deu o Isaac, né? Se a gente for parar para raciocinar, Isaac nunca foi sacrificado. Isaac foi levado ao monte, né? E na última hora, Deus proverou o cordeiro e Deus permitiu com que Abraão levasse Isaac para casa. Abraão saiu de lá com o sacrifício dele, levando de volta o sacrifício dele para casa, né? Então, por que quando a pessoa chega no altar para sacrificar a casa dela, o carro dela, às vezes a vida dela toda tá ali, toda a continha bancária dela tá ali, por que quando ela chega no altar, Deus não provera também um outro cordeiro, né? E a pessoa volta para casa também com o sacrifício dela, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Deus amava Abraão, Deus ama todos nós, né? Então, Deus quer que a gente fique com o nosso dinheiro, porque Deus não precisa do dinheiro, né? Como Deus não precisava de Isaac. Deus deixou Abraão levar ele de volta para casa. Então, assim, ó, não seria correto a pessoa chegar no altar e levar de volta o seu sacrifício para casa? Se for no raciocínio bíblico mesmo? Entendeu? E nessas horas, eles só pregam até a parte que o cara se disponibilizou a dar o tudo dele, a dar a principal coisa que ele tinha, que era o filho. Só que eles não falam que Deus deixou com que ele ficasse com o filho, né? Então dúvidas que eu carregava na minha vida, que eu achava que era maliciosa, né? E para variar, tu ainda chega na igreja, eles sabem que tem pessoas abrindo os olhos contra essas coisas. Aí eles chegam na igreja, a gente chega lá e digo, bota a mão no seu coração. Aí pedem para Deus mudar teu coração, pedem para Deus, né? Pedem pra gente botar a mão nos olhos, pedem para Deus mudar a nossa visão, que a gente tem maus olhos para a obra de Deus. Aí fazem aquela choradeira no microfone, e aí acaba que a gente chora junto, se achando um lixo. Eu cansei de me achar um lixo.
e achar que por isso que eu não era abençoada, porque eu tinha maus olhos. E na verdade eu não estava tendo maus olhos, eu estava enxergando as verdades. Às vezes Deus está mostrando a verdade para a pessoa e a pessoa ainda tem a inocência de chorar, induzida pelo pastor, achando que ela é uma pessoa má por estar vendo as coisas do jeito que ela está vendo e não da forma que o pastor está mostrando para ela. Porque a gente vê o pastor como um homem de Deus, que ele é usado por Deus, ele é liberto, não tem como não ser algo de Deus que ele está falando. Então a gente se sente um monstro. Então a gente continua naquela alienação e preso naquela religião. Sendo que, na verdade, se a pessoa parar para pensar assim, na vida dela, ela é o próprio templo do Espírito Santo, né? Só que a gente enxerga a igreja, quando a gente está lá dentro, como lá é o templo de Deus, que é lá que a gente ora, é lá que a gente fecha os olhos e canta aquelas músicas assim, ó, né? Se entregando totalmente para Deus, a gente se transporta para o altar de Deus nas nossas orações. Então aquilo é tão puro e tão de Deus, aquelas nossas orações, aquelas nossas entregas, que a gente associa isso à própria igreja. Então para nós não tem como dizer assim que a igreja está errada, porque a gente mesmo está sendo sincero de coração e a gente associa tudo num bolo só, como a gente acaba associando que o altar da Igreja Universal é o próprio altar de Deus, sendo que hoje em dia eu vejo que não é verdade, né? O altar de Deus não é o altar da Igreja Universal, porque se fosse, tudo que entrasse de dinheiro lá seria revertido à caridade, e não é revertido à caridade. Eu levei anos para enxergar isso, eu defendia aquilo como se eu defendesse eu mesma, minha própria vida, e não é, hoje eu enxergo que não é. Ou seja, se fosse algo sério, quando a pessoa for para o altar, ela levaria o dinheiro dela de volta para casa, não precisaria participar dessas campanhas. Por quê? Porque o próprio cordeiro que Deus providenciaria para a própria igreja é os dízimos e a oferta. E esses dízimos e as ofertas já são milhões arrecadados. E esses milhões de dízimo e de oferta já bancaria o salário de pastores, já bancaria aluguéis, sendo que a maioria dos prédios já são comprados, né? Já bancaria as despesas. Por que tem esses sacrifícios além? Porque eles ficam para eles em forma de empresas, eles ficam para eles vivem com salários absurdos. Eu falo isso porque eu tive 2 da família. Minha irmã mais velha já foi esposa de pastor. Eu sei muita coisa assim de quanto que ganham, essas coisas, essa informação eu tenho. Meu irmão, que hoje está com 30 e poucos anos, ele saiu da obra com 25 anos, ele chegou a ser regional. Então assim, ó, ele ganhava 20 mil reais por mês. Ele ganhava uns 10, 12 mil de salário e o resto ele tirava tudo por fora em tipo, comissões altíssimas de jornais que ele ganhava e livros que ele vendia, Bíblia que ele vendia, que ele pegava, revertia para o salário dele, sabe? Então é assim, ó, os pastores ganham demais, né, para fazer a tal obra de Deus. Que se fosse uma obra séria mesmo, de verdade, seria muita caridade, e os caras viveriam em casas humildes, casas normais, eles não viveriam no melhor prédio da cidade, sabe, no melhor edifício da cidade, com piscina, com casa, sempre a melhor casa do bairro. Meu irmão sempre morava no melhor prédio do bairro, bancado pela igreja também, fora o salário. Então assim, ó, está longe, hoje em dia, dessa obra, ser uma obra séria, uma obra de Deus mesmo. Porque o dinheiro que vem do povo não vai para o próprio povo como era o certo. Não ajuda o próprio povo passando fome. Entendes? Mas enfim, eu já passei por tudo isso. E hoje eu posso adotar na minha vida que hoje eu sou liberta, sabe? Sou liberta e posso dizer que cabe perfeitamente na minha vida aquela palavra que diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nunca coube tão bem na minha vida como cabe hoje, sabe? Eu, na época que eu era obreira, eu sofri muito,
porque eu pensava coisas ao contrário e eu pensava que eu não era digna. Eu orava muito por mim mesma, achando que eu não era digna, porque eu pensava coisas ao contrário. Tipo, eu me perguntava por que na época dos homens de Deus do passado, um deu boi, o outro deu o próprio filho para provar a Deus que obedecia, a viúva que deu as suas moedas, enfim, vários exemplos na Bíblia. Eu via isso como algo pessoal de cada um deles, querendo agradar a Deus, mas num momento da vida deles, querendo fazer algo especial para Deus. Eles não faziam isso como os pastores levam a gente a fazer a cada 6 meses, sabe? Tipo, Abraão não pegou Isaac e levou para o monte a cada 6 meses para sacrificar. A viúva não é a cada 6 meses que pegava tudo que ela tinha e dava, sabe? Então, quer dizer assim, ó, até a própria palavra da viúva às vezes me fazia refletir que ela deu tudo porque ela tinha umas moedas, aquilo ali não ia salvar a vida dela. Tipo assim, ó, ela não poderia nem comprar uma refeição com aquelas moedas mesmo. O que tem? Qual é o problema de dar? Quantas vezes eu deixei de pegar um ônibus e dava a minha passagem do ônibus? Era o meu tudo também. Então eu estava fazendo igual a viúva, então, bem ou mal. Eu dava a minha passagem de ônibus e ia a pé para casa, na época do grupo jovem. Então assim, ó, será que se essa viúva fosse rica, ela daria o tudo? Porque se ela desse o tudo, ela não estaria, ao meu ver de hoje, tendo uma fé inteligente. Porque os grandes empresários da igreja, eles não dão uma concessionária inteira de carro que eles têm. Eles vão lá e dão um carro. Só que uma pessoa humilde, ela tem aquele único carro, ela quer fazer igual, ela dá aquele um carro e ela não tem mais nem como ir trabalhar, fazer o dinheirinho dela, porque ela se descapitalizou. Só que um grande empresário, ele não dá o tudo dele, ele não se descapitaliza. Essa é a fé inteligente. É os humildes, que são burros na fé, que se lascam todinho, que não tem visão das coisas, entendeu? Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, que ela é de São Paulo, que ela, a cada 6 meses, ela vende a casa dela inteira e bota no altar. Só que ela tem filhos, e ela vive de faxinas, e ela vive também fazendo cafés para vender no metrô no horário de grande movimento. Ela tira uns R$100 mais ou menos por dia só nos cafés dela, ainda vende trufas e ainda, durante a semana, ela ainda faz faxinas. Só que ela mobília a casa dela todinha de novo, em 6 meses, só que quando chega a campanha, ela vende tudo. E ela tem um grande sonho de ter uma padaria. Aí eu cheguei nela e disse assim, se a cada 6 meses tu sacrificar tudo, querendo ter a tua padaria porque Deus vai te honrar, a padaria não vai cair na tua cabeça, do céu e cair na tua cabeça. Tu tem que parar com o sacrifício, tu já fez uma vez, tu tem que ter fé que aquele sacrifício já valeu, né? E agora tu tem que começar a comprar os maquinários, até tu ter o último maquinário, para futuramente, da tua renda da padaria, né, tu pegar e dar o teu dízimo, dar uma ofertinha. Só que se tu for uma pessoa fanática do jeito que tu é, tu vai conseguir ter a tua padaria com muito sacrifício, né? E tu vai, depois da padaria pronta, tu vai vender a padaria para sacrificar. Tu não tem uma fé inteligente. Eu perdi essa amiga, ficou de mal comigo. E pra ela eu acho que eu sou até endemoniada, porque eu tava impedindo ela de dar tudo que ela tinha dentro de casa, sabe? Então assim, as pessoas, elas são burras na fé, e depois elas ainda vão lá orar e cobrar de Deus, como muitos pastores mandam cobrar de Deus, e vão chorar cobrando de Deus algo que Deus não pediu pra elas. Não foi Deus que pediu pra elas, foi o homem que pediu. E elas não pensam que às vezes maldito o homem que confia no homem, elas não estudam a Bíblia, elas estão ali com aquele fecho igual o cavalo tem assim, sabe? Para olhar só para aquilo cegamente e não mudam de vida. Hoje eu não participo dessas campanhas, não vou mais nessa igreja e faço minhas orações em casa. Tenho amizades de outras igrejas, eu visito outras igrejas, né? Mas eu sou praticamente uma desigrejada, mas eu não deixo Jesus, eu não deixo minhas orações, eu não deixo de assistir vídeos, né, de pregação,
E eu me considero de Deus, sim, muito mais do que na época que eu era uma obreira toda cheia de dúvida no coração, cheia de pensamentos contrários e infeliz com pressões às vezes que não era certo botar uma pressão de eu fazer algo que não estava vindo de mim. Se eu tenho que agradar a Deus, tem que vir de mim. Não pode o pastor me obrigar a botar um envelope na minha mão e dizer que o mínimo é 1.000 para uma campanha. Que todos os obreiros estão participando, eu não posso ficar de fora. Isso aí não é uma coisa que está vindo de mim. Então eu não achava que isso funcionava, eu ficava triste. Porque às vezes eu tinha muita coisa para resolver na minha vida, não era o momento de eu fazer aquilo. Se eu fizesse aquilo, só ia me complicar mais ainda a minha vida financeira. E eu era uma pessoa infeliz por causa disso, porque eu não concordava. E eu me ainda achava endemoniada por não concordar. Então a minha vida era um caos. Hoje, bispo, eu sou livre, graças a Deus, sabe? Minha mente é livre, minha vida é livre, ninguém me obriga a nada. Os meus dízimos hoje em dia eu ajudo as pessoas mais humildes da minha família, sabe? Quantas vezes eu vi irmãos passando fome e eu botava tudo no altar da igreja, não ajudava meus irmãos, não ajudava meus amigos. Agora eu ajudo pessoas em vez de botar lá, naquele lugar que hoje em dia eu considero aquele altar um lixo e fico com vergonha de eu não ter confiado nos meus próprios pensamentos antes, sabe? Fico com vergonha de mim mesma por ter sido tão inocente, como eu era inocente, sabe? Quantas vezes eu dei indenização inteira do meu salário lá, sendo que um dia, o que mais me dói hoje em dia é uma vez que eu peguei a indenização do meu trabalho inteira no envelope e a minha mãe chegou bem na hora que eu estava organizando e ela falou: filha, você paga o mercado para a mãe tá devendo lá no mercado e paga só o mercado para a mãe, o resto a mãe dá conta. E eu falei: tá amarrado, mãe, em nome de Jesus, isso aqui é de Deus, isso aqui eu já dei para Deus antes mesmo de eu receber. Deus vai me honrar, eu não posso mexer nisso aqui. E a minha mãe ficou assim muito triste conversando com meus familiares porque eu não paguei a conta do mercado. Tu vê a minha mãe comprando no caderno no mercado. No caderno, e eu em vez de pensar assim, ó, primeiro a família, que é que Deus mesmo manda, depois a obra, a gente bota a obra em primeiro lugar como se a obra fosse o próprio Deus. É Deus em primeiro lugar, não o dinheiro em primeiro lugar. Deus em primeiro, família e depois obra, se tu for ajudar com dinheiro. Só que eles mudam, invertem essa situação, que daí tu acaba botando a obra em primeiro lugar como se a obra fosse Deus. E obra não é Deus. Deus é o nosso Pai, Criador. A obra vem em terceiro lugar. Coisas materiais vêm em terceiro lugar, né? E eu neguei ajuda para minha própria mãe, sabe? Que estava lá se matando, trabalhando e não dando conta das despesas da casa, e eu não ajudei. Hoje dói, sabe? Mas hoje tudo que eu posso fazer para retribuir minha mãe, retribuir ajudando minha família, eu faço. E a minha vida é próspera, minha vida é gostosa, a vida do meu marido é próspera, né? Nós compramos carro esse ano, nós estamos se preparando também para ir embora lá para a Europa. A gente só não foi ainda porque meu marido não conseguiu falar inglês e as entrevistas do trabalho dele, que ele é profissional de tecnologia, né, programador, as entrevistas são tudo em inglês. Ele entende tudo lendo inglês, porque ele trabalha com isso, mas ele não fala, ele precisa falar. Então a gente está se preparando para ir embora para a Europa também. Eu creio que em breve a gente está indo embora. Mas então, enfim, não falta nada na nossa vida. Nós temos uma vida muito, muito próspera, graças a Deus. E isso não é fruto de campanha de Israel. Não é fruto de se hoje, por exemplo, eu voltasse para a igreja e contasse como era a minha vida lá atrás e como é hoje, o pastor já ia pedir para mim, ia pedir para que eu falasse que é fruto de campanha de Israel, coisa que não é verdade, entende? E há muitas pessoas que vão dar testemunho lá, elas falam que a vida delas de 10 anos para cá mudou porque é fruto de campanha. E eu sei hoje em dia que isso aí não é verdade, sabe? E a ganância das pessoas querendo se dar bem é que fazem elas dar até as calças lá
Só a ganância delas. Elas não param para pensar que Deus já deu para elas o principal, que é a salvação. Já está preparando no céu lá algo que não cabe na nossa imaginação, que Ele está preparando para nós. Então, é até blasfêmia a gente dobrar o joelho e dizer: ó Deus, você tem que me honrar, ó Deus, você tem que mudar a minha vida. É até um desaforo isso com Deus, né? É muito desaforo. Só a salvação pela graça já é da gente viver de joelhos em gratidão pro resto da vida. Só o perdão, só em Ele ter dado o perdão pra gente através de Jesus, já é pra gente ser grata ser grata com Deus pela eternidade. Aí tu vai querer cobrar alguma coisa de Deus. Quem é a gente para cobrar alguma coisa de Deus, sabe? Então hoje, nossa, graças a Deus pela visão que eu tenho hoje, sabe? Graças a Deus. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado.